estagiário. Eu não sou estagiário, eu sou secretário do lar. Você... Secretário do lar. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje eu, Danilo Jeremias, juntamente com Vitor Alexandre. Fala, galera, tô muito feliz de estar aqui de novo. Edwards Miranda. Estou pulando de alegria, né, Vitor? E o nosso editor, André Rocheta. Não esquece de olhar pra câmera. Fala, galera! Hoje estamos streamando! Eu não olhei pra câmera. Quer começar de novo? Especialmente hoje, igual a semana passada. Especialmente vai ser toda vez isso, nós vamos streamar. Mas no vamos Twitch. melhorar o stream. Nós vamos melhorar o cenário, vamos vamos melhorar a organização e em breve estaremos mais organizados, esperamos assim. O tema de hoje vai ser um pouco mais voltado pra galera que mora em Porto Velho, porque nós vamos comentar os principais candidatos à Prefeitura de Porto Velho, aquele que vai ter então a missão de assumir uma Porto Velho pós-pandemia. É isso? É isso? Edwards. É isso, Edwards. É isso, Vitor. É isso. Vitor é o nosso mais novo integrante do Pra Ser Sincero Isso. Podcast. Acabou de virar sócio estagiário. No Ele é um contrato, sócio júnior. no contrato dizia diretor de operações da região Nordeste. Isso, mas é também conhecido como sócio júnior. Ah, tá. A gente é sócio sênior. Meu nome é Vitor. Não é Júnior. Sócio Vitor. Desculpe pelas piadas chatas. Posso começar? Não, calma. Os Tem a recados. vinheta. E antes da vinheta tem os recados do André. André, André, recado. olhando pra câmera. Pra ser sincero, podcast no Instagram. Só isso? E na Twitch. Aonde? E no YouTube. Em todos os canais do mundo. Vamos dominar Todas as isso. plataformas do mundo. Agora sim a vinheta. A vinheta. Pera, eu vou fazer a vinheta. Tá ao vivo, tu sabe, né? Vou fazer a vinheta. Me arrependi de deixar. Eu quero ir embora. Muito bem. Muito bem, Vitor e Alexandre, as duas pessoas maravilhosas que estudaram a pauta dessa semana. Quer começar, Vitor? Vamos falar primeiro quem são os candidatos e qual é o partido deles, e a gente vai em cada um comentando o rolê de todo mundo. Quais são os principais candidatos a... Não me atrapalha. Eu nem sei disso. Me tá falando. A gente vai falar sobre a organização primeiro? Tem que falar, né? Então calma aí. Eu posso falar de 2016? Eu que apresento aqui, você só fala quando eu te liberar. Quando eu mandar Vitor... Vamos, antes de falar dos candidatos à prefeitura para o ano que vem, vamos falar qual é a função do prefeito, do vereador, o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, e daí a gente já vai puxando o assunto até terminá-lo. Certo? Esse aqui é o livro. É que eu trouxe Falei enquanto tu fala. chato pra caramba passa tempo. Muito aqui. bem, vai. Quem é que vai começar a falar o que é prefeito, o que faz o vereador, esses trem tudo? Vai, pode ser eu. Pode ser o Edwards. Talvez a gente já tenha falado disso aqui. Basicamente, o prefeito e o vereador, eles têm a função, de executar o orçamento de município e outro, legislar. Para quem não sabe, o município tem responsabilidades básicas de educação básica, né? O ensino fundamental ali, é ele que é responsável por essa parte, e a saúde, que se não me engano é chamado de saúde primária, algo assim, que é o primeiro atendimento ali, o BS, coisa e tal. Ah, eu sei. Então, inclusive você é estudante Saúde de medicina. coletiva. Saúde coletiva. Além disso, questões assim básicas de praças, ruas municipais, tudo isso é de obrigação dos municípios. Visto isso, o vereador, ele tende a legislar, geralmente chamada de leis orgânicas, né? Porque são leis que não têm tanto efeito assim, mas principalmente muda nome de rua, que é basicamente tudo que um vereador faz. Mas também, uma coisa que é importante que o vereador faz, e é por isso que você deveria votar direito num vereador,
é a questão do plano diretor. É uma das coisas assim que mais pode atrapalhar a vida de uma pessoa, porque todo mundo quer se preocupar com votar em presidente, né? Só que o presidente fica lá em Brasília, ele vai ter... Claro que as decisões dele afetam a nação como um todo, só que um vereador está diretamente afetando a sua vida, o seu dia a dia ali, porque está do seu lado. Então, o vereador, ele colocando regras idiotas, por exemplo, no plano diretor, isso vai encarecer a moradia, pode encarecer o preço do transporte público e afins. O prefeito, ele vai executar as obras, ele basicamente vai pegar aquele orçamento e, vou construir uma creche, vou construir isso, vou construir aquilo, basicamente isso. É essa a função deles. Vale lembrar que quando o prefeito diz que ele vai construir escola e vai construir creche, isso também é analisado no plano diretor. O plano diretor tem uma opção que você analisa por georreferência. Tá, peraí, a gente explicou o que é um plano diretor? Não explicamos o que é um plano Então eu diretor. achei interessante, antes de mencionar o plano diretor, o que é um plano diretor? Você ia? O plano diretor é uma série de diretrizes que o município faz visando o melhor modelo de aumento possível da cidade no momento em que ela aumenta tanto na questão horizontal de tamanho quanto na questão vertical, por exemplo. Então, assim, vou dar um exemplo de escola. Por georreferência, o município consegue ver onde tem escola e onde não tem escola. Então eles conseguem analisar as áreas que é melhor para construir escolas. Então eles acham uma área mais ideal e pegam um orçamento feito pelo vereador para construir essa escola. Ou seja, quando o vereador chega na sua casa e fala eu vou construir escola, isso é mentira. Quando o vereador chega e fala que vai construir hospital, isso também é mentira. O vereador não constrói nada. Quando ele fala que vai colocar mais polícia, mais policiamento no seu bairro, ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Porque eles mentem, porque eles querem ser eleitos, né? Tem gente que acha que o fato do político mentir para se eleger é correto, porque como todos mentem, então é necessário que ele também minta, porque se ele não mentir, ele nunca vai conseguir ser eleito. Bom, para muita gente isso faz sentido, não sei, né? Agora, quando ele fala que vai construir escola, ele está falando no máximo que ele vai separar o orçamento para que possa construir escola. Existe um grande espaço entre ter o orçamento para construir escola e de fato construir uma escola. Inclusive demoram anos isso literalmente pelo tempo da construção em si. Então não acredite em vereadores que vão mudar o mundo, porque claramente eles estão mentindo. No máximo que eles fazem é ou mudar o nome de rua, ou fazer homenagem. Homenagem eles fazem bastante também. Bastante homenagem. Ou Feriado municipal que não serve pra nada, eles fazem bastante. Ou ocasionalmente eles assinam um orçamento para alguma área específica. Eles não fazem leis? É que as leis que um vereador pode fazer é muito limitada, né? Porque uma lei municipal ela não pode ir contrário nem a uma lei estadual, nem a uma lei federal. E do âmbito municipal, o que ele pode mexer é pouca coisa. Porque, por exemplo, assim, o Estado, o Câmara Legislativa Estadual, ela tem, por exemplo, a atribuição de legislar sobre o trânsito. O município não pode legislar sobre o trânsito. O federal tem condições de legislar com relação a crimes, a parte criminal, por exemplo. Nem estadual, nem municipal. Então, tipo, é extremamente concentrado. O escopo onde eles podem mexer não é nada. É quase nada. É extremamente limitado. Vai diminuindo à medida que vai... É muito centralizado em Brasília. Então, à medida que vai chegando nas cidades, nos municípios, esse poder vai diminuindo bastante. Só que uma coisa que tem bastante, assim, efeito, não é tanto poder, mas tem bastante efeito, é exatamente o que o Vitor falou dos planos diretores. A gente tem casos em São Paulo que, por exemplo, uma regra básica, é afastamento de calçada de 3 metros. Você pensa assim, quem liga pra isso? Isso daí afeta muito, porque, por exemplo, em São Paulo tem uma regrinha que tem que ter afastamento de calçada de 3 metros de todos os lados do prédio. Aí você fala, o que tem? Se tem 3 metros, o cara for construir um prédio muito grande, ele precisa comprar 2 terrenos em vez de um só. Porque ele precisa ter 3 metros de afastamento. Então isso começa a dificultar. O que antes ele poderia construir uma obra ali, vai acabar ficando meio lote vazio, aleatório, porque não tem como construir nada. Porque a regra impede isso. Aí a cidade começa a se expandir horizontalmente, começa a ficar mais caro o transporte público, começa a ficar mais difícil o policiamento e começa a ocorrer vários efeitos em cascata que afeta a vida do cidadão normal. Aqui em Porto Velho a gente tem o caso de o plano diretor tá expandindo o centro histórico.
de Porto Velho. Aí você pensa, mas o que tem? Significa que o cara não pode reformar o prédio em que ele tá. Então, você vai abrir uma loja num prédio que tá velho? Existe uma grande chance daquilo cair e você ser Mas responsabilizado. o centro histórico remete, tipo, todas as propriedades que... Ah, esse bairro é centro histórico. Nada se mexe ali, nada se reforma. É. Ué, Só nada pode a ser ver. reformado, tipo assim, mantendo a... Tipo, basicamente as É uma mesmas estruturas. restauração. É, como se fosse uma restauração. Só que muitas vezes não é viável. Às vezes você quer fazer uma papelaria ali. Tipo, você não quer fazer nada muito grandioso, só quer fazer uma papelaria. Aí você, cara, eu não vou reformar esse prédio, gastar muito caro só pra fazer isso. Deixa quieto, vou pra outro lugar. E aí você começa a afastar as pessoas do centro. Isso é um problema clássico que tá tendo aqui em Porto Velho. Sim. Tem outro rolê aqui em Porto Velho que não pode construir, dependendo do lugar, prédios com mais de 4 andares. É isso. Por conta que o aeroporto é do lado da cidade. Isso não é bem uma justificativa, é uma Cara, desculpa. eu acho uma desculpa então muito boa, porque esses dias eu vi um avião pousando de lá, tipo, passando em cima da cidade, e ele realmente estava baixo, assim. Se tivesse algum prédio ali, ia... Já foi em Congonhas? Já. É no meio da cidade, né? É literalmente no meio da cidade. Literalmente rodeado por prédios, tá ligado? Tipo, isso não é bem uma justificativa. São José também, onde é a cidade natal onde Apesar eu que, moro. tipo, do outro lado que não é cidade, dá pra fazer pouso de lá. Só a galera dá Sim. uma volta. Tá certo que a questão de direção de pouso depende muito da direção do vento. Mas um prédio de, por exemplo, aeronáutica. 10 andares não vai afetar no pouso. Ainda mais porque Não não sei. tem nenhum prédio próximo de fato ao Aeroporto ali não. aeroporto. Porque ele tem aquela zona lá de... É. Militar. Então, você fazer um prédio de, por exemplo, 20 andares aqui no centro não vai afetar em nada um avião tentando pousar, tá ligado? É só literalmente uma desculpa. Mas já não tem uns prédios lá de 24 andares que é residencial? Mas é outra questão isso aí. É porque, Aí pode. é porque o gabarito do plano diretor, ele dá um limite de andares que você pode usar o prédio. Porém, tem um negócio chamado outorga onerosa, que você tem um limite, mas se você quiser construir mais, você pode. Você paga. Você paga pro estado e Se você constrói. quiser, você pode. Tipo, não pode, mas se você pagar, aí tá Pode, tudo bem. faz, entende? Ah, bom. Aí não é mais um problema. Aí o avião tá suave. Aí ele não bate mais. Não. Pagou, pô, vai. É o preço que ele cobra pra Isso. esquerda, um pouco É. mais pra esquerda. E o que mais? 2016 ele vai falar. É, porque a gente tá falando de eleição, né? Ah, você quer começar de eleições de 2016. É porque é sempre bom ter um dado interessante pra gente discutir uma coisa muito importante. Tá, mas o que aconteceu em 2016? Eu queria falar. Copa do Mundo? Copa do Mundo 2014 2018 é o ano da eleição presidencial. Ah, 16 20 é Olimpíada. Ah, sabia que tinha um evento esportivo. Olimpíadas. Isso Cara, não tem relação mas com- e o que com mais? eleição. Tipo, se a gente fosse falar pros nossos ouvintes mais alguma coisa pra... Tipo, o que aconteceu em 2016 que marcou e a gente possa lembrar de 2016? Vamos O ver, ano vou 2016. jogar no Google aqui 2016, vamos ver o que aparece. Idiota, eu já fiz isso. Ah, tá. Em 2016, Tá vendo como eu sou tratado o nesse furacão lugar? Matthew atingiu o Haiti, causando morte de ao menos 877 pessoas, Convenhamos, isso não é tornando o importante. país mais abalado pela catástrofe. Sabe o que aconteceu também? Não. Haldane, Toulouse e Michael Kolkertlitz foram laureados com o Nobel de Física por seus trabalhos sobre o estado exótico da matéria. Esse é bem exótico, E isso a aí. política? Você sabia que o Conselho de Segurança indica o português Antônio Guterres como novo secretário-geral das Nações Unidas, sendo o primeiro lusófilo a ocupar o cargo? Claro, eu acho que isso dá pra ter uma noção boa de como foi 2016. Agora eu lembrei, moleque. Tá vendo? Isso mesmo. Sabe também quem ganhou um Nobel de literatura? O Bob Dylan. É, sabia. Viu? Agora todo mundo sabe o que aconteceu em 2016. Fala uma música do Bob Dylan. Quem é Bob Dylan? Caralho! Mas eu gosto muito do Bob Dylan. Like a Caramba, Rolling teve um monte de Stone. atentado terrorista em 2016. Hã? Isso são atentados. Ah, aquele na França foi em 2016? Foi. Aí, tá vendo? Agora a gente já sabe o que aconteceu em A gente 2016. tá imerso em 2016. Que você pode... mas também tem 2016 foi quando Caiu eu um comecei. avião também. 2016 foi quando eu comecei a minha faculdade. Que bacana. Né? Ah, agora sim que você começou a estudar engenharia, né? Teve uma coisa importante em Ah. 2016, o início do movimento Brexit. Isso é importante. Olha aí, agora realmente eu sei o contexto que tá 2016. 2016
convenientemente, foi também a última eleição de vereador e prefeito no país, né? Estranhamente. Então, Realmente o tema do episódio. eu tenho aqui alguns dados muito interessantes. Exatamente há 4 anos, né, velho? Caramba. Não foi exatamente porque a eleição foi 30 de outubro de 2016. Então, mas a gente tá no mesmo mês, basicamente. Não foi exatamente. Ah, Você não sabe matemática, você é formado em biologia. Faz sentido. não sei Morreu matemática, Fidel eu vou Castro aplicar uma também em injeção 2016. no cara, 30 ml. Toma 4 40. anos são exatamente 1461 dias, nos passaram esse tempo. Tá bom, Tá. tá bom. Vamos Desculpa. aprender a Desculpa, contar. desculpa. Tá. Em 2016, Porto Velho tinha 319.939 eleitores. Sabe quanto que isso é da população da cidade? Não sei. 64,9%. Caraca, galera, volta mesmo. O que eu posso dizer é que 64,9% da população de Porto Velho votou em políticos que iam reger 100% do município de Porto Velho. Ok, tá aí tudo bem, né? Tá, mas esse 60 quanto por cento? 64,9%. 104% votaram em um candidato ou Não, eles são apenas os foram votar? Eleitores. Eleitores, podem votar. que eles podem votar em branco e no Mas vamos pegar aqui os nulo do caralho. vereadores. Vereadores tiveram votos, tirando brancos, nulos e abstenções, Ah, 237.402 é votos. metade, basicamente. de Basicamente, Porto Velho. metade da população votou para vereador em Porto Velho. Porém, a mesa de Porto Velho possui 21 vereadores, Uhum. certo? 21 vereadores aqui só em Porto Velho? Isso. Caralho, é muito vereador. Pode xingar ao vivo? É muito vereador. Eu acho que a Twitch não deixa. Meu Deus. Mas é que tá, esses 21 vereadores foram eleitos com só 57.443 votos. Quem é que foi o menos votado e eleito? Ou 18% da população que vota. O que representa 11% da população de Porto Velho. O que eu tô querendo dizer é que 11% da população de Porto Velho elegeu políticos que iam organizar 100% da cidade. 89% não escolheram esses caras, 11% sim. Isso é... Isso pra Democracia. mim você tá falando. As regras são essas. As regras são essas. E assim, o Você mais tá votado... dialogando diretamente com um autor libertário que tem um livro chamado... Esqueci o nome. Democracia Deus que falhou. Isso, Mas na Democracia, verdade ele o tá Deus que dialogando com falhou. o cara, não. Ele tá dialogando É com porque a gente. assim, Diagolando? o Hans não Vou tá diagolar na minha mão na tua cara. É, o Hans Hans não tá aqui, Camargo, não. ele não tá aqui. Alguém Seria tá legal vendo? se ele Alguém tá estivesse. vendo O Hans? Hope aqui? O Hans não tá aqui. Se ele tivesse... Ele tá vendo a live. Ah, faz sentido. E o mais Se votado você foi estiver escutando nossa live, Hope, hug. Eu gosto de você, Hans. Embora tenha um grupo Hug. que não goste de você, eu gosto de I você. love you so much, man. Não. Tá bom, vai. O mais votado foi o Alex Paletó, Sim, com vereador. 4.039 votos. Caralho! Nossa, muito pouco. Sim, 4.039 votos. Caramba, dá pra qualquer um ser Eu prefeito vou me aqui, lançar velho. vereador Danilo do outdoor de medicina. Eu não posso garantir exatamente, mas eu acho que o último colocado ficou com E cara, eu nem 1.700. preciso fazer propaganda, porque eu já tô na propaganda, entendeu? Eu já tô. Só vou lá embaixo e coloco o meu número lá. Mano, 1.700 é muito pouco, cara. É É, pouquíssimo. muito fácil você colocar um vereador. Cara, aí tu moscou então Sim. de Mosquei. lançar uma candidatura? Junto com, né? Que já lança, o meu já tá nome em todos os lugares. Pegar um fundo partidário. Não, putz, cara, ia ser muito bom. Interessante, né? Falando partidário. Só que Cara, brancos eu e ia mudar nulos, de casa. brancos e nulos somam Semana que vem. 22 mil votos. 22 mil. É, Dos 50 mil. é. Não, de todos. Ah, Dos vereadores. 200 e É. poucos mil. Cadê a vaga do branco e nulo? Eles não estão lá. Mas aí a população fala, mas Vitor, você tem que entender que a população votou na maioria e decide. Beleza, se a maioria de votos decide, bora pegar então prefeitura em 2016, primeiro turno. Hilton, 57.954 votos. Léo Moraes, 55.656. Esses dois foram pra segundo turno. Isso, exatamente. E a coligação branco nulo abstenção, 106.844. Não, então quando o branco nulo ganha, não é melhor, tipo, não ter prefeito? Aqui eles não ganharam. Branco e nulo deu 47 mil votos. Com abstenção somado, que foi quem não foi, não quer dizer necessariamente Uhum. que eles não queriam nenhum dos dois opções, só que não deu de ir. Meio conveniente, que 50 e poucos mil não foram. Daria 106 mil. Aí, isso aqui é um dado para fazer um questionamento. Para vocês, no caso, né? Será que esse sistema que a gente vive hoje é o mais correto? Será que ele é mais eficaz? É assim que a democracia deve funcionar? A minoria elegendo alguém que a maioria não quis? A maioria? Cara, isso escolhendo a entra maioria. em verdade, quando se fala em democracia brasileira, no meu ponto de vista,
é porque a gente, nós brasileiros, não temos o costume de prestar atenção nisso. A gente meio que não importa com política, então é meio que, vou lá votar, mas é mais ou menos sei lá, o que eu vou fazer no domingo de manhã? Eu vou na feira e vou lá votar. Sabe, não é uma coisa que real dá importância, que eu vou lá votar e as coisas vão acontecer. Eu acho que tem essa cultura de não ligo pra política. Você tá falando então que as pessoas têm que votar consciente? Não é, porque elas nem dão importância pra política. Por exemplo, eu não sei o nome de nenhum vereador aqui de Porto Velho. Provavelmente você não sabe nem quem você votou. Em 2016. Não, então, eu não votei aqui em Porto Velho em 2016. Quem você votou lá em Jaru? Então, eu também não votei em Jaru, porque meu título tava lá em Cascavel, que eu tirei meu título lá. Quem você votou em Eu Cascavel? só regularizei pra votar em presidente eu não tava em aqui. Cascavel, eu tava no Caribe. Cara, eu realmente não lembro quem eu votei em Mas é que Cascavel. tá, eu não tô lá. falando do efeito. Eu não tô falando se as pessoas votam consciente ou não. Eu tô falando se o método usado é eficiente. Eu não sei. No rolê de democracia, eu acharia mais justo e mais assertivo o método distrital de voto. Eu acho que seria mais assertivo do que esse geralzão. Explica. O que? O método distritivo? Explica aí pra gente. É o seguinte, cada região, Porto Velho tem a sua região e ela vai ser dividida em distritos, né? Vai ser dividido igual é dividido em bairros. Só que aí você vai votar naquele candidato que você realmente conhece, que vai trabalhar pelo aquele seu bairro. E o outro vai votar naquele que está trabalhando no seu bairro. Isso ajuda porque você realmente tem a possibilidade de conhecer melhor aquela pessoa. Porque aquela pessoa mora no teu bairro, você encontra ela diariamente circulando por ali. Então a cobrança, ela é bem mais direta, bem mais fácil, uma vez que você convive com ela. Agora, quando você coloca vários vereadores para cuidar de toda a cidade, isso fica meio bagunçado. Porque eu posso votar num candidato que está prometendo fazer, sei lá, obras pra melhorar lá na puta que pariu, que não tem nada a ver comigo. Não que isso não seja Twitch. ruim, mas não é o meu interesse melhorar o bairro lá, porque eu não tenho nada a ver com lá. As pessoas de lá que escolham o seu líder de lá, que arrumem as coisas, os problemas de lá. Aqui eu vou votar numa pessoa que eu conheço aqui, que trabalha aqui, que sabe que aqui do lado tem um esgoto aberto, que sabe que tem vários problemas de saúde, de saneamento básico, e que vai tentar advogar dentro da Câmara para alguma forma solucionar os problemas daqui, não da cidade toda, como é um consenso geral que todos os vereadores tá ocupado em gastar o seu tempo em planejar como otimizar a saúde, enfim, a gestão da cidade. Então você tá falando que seria, por exemplo, mini prefeitos que cada um cuida de um bairro. Não sei se mini prefeitos. Porque às vezes a gente entra já num rolê bem libertário, tipo, faz condomínio em tudo e cada um se vira. Depois a gente pode falar a nossa visão libertária da parte. No final, né? Eu gosto. Mas no contexto de, tipo, como seria votar melhor, eu acho que o sistema distrital ele é mais assertivo pra gente poder escolher os possíveis candidatos, enfim. As pessoas que estão dispostas a entrar no rolê. E aí, Eduardo, o que você acha? Cara, o Mises, ele falava, se não me engano, na mentalidade anticapitalista. Eu vou ler esse livro. Eu sei que ele falou isso uma parte disso nas 6 lições, que Esse eu já li. o sistema de eleição em qualquer lugar, ele se torna um grande jogo de sindicalista, tá ligado? Eu tô contextualizando o que ele falou. Basicamente é assim, hoje eu sou, sei lá, comerciante dos... sei lá, comerciante. Aí eu voto num vereador que fala que vai ajudar os comerciantes. Aí o Vitor, ele é um cara que trabalha na indústria. Aí ele vai votar no vereador que era da indústria. No fundo, tá todo mundo buscando um pequeno feudo ali. E que o cara pega e fala, não, se vocês votarem em mim, eu prometo ajudar vocês a melhorar. E quando você vai votando assim, no fundo, você não tá votando numa pessoa que vai escolher o melhor para a cidade. Você tá votando numa pessoa que vai escolher o melhor para a sua classe e a sua categoria. Logo, se a minha parte ganha, a sua se ferra e eu aproveito. Aí a gente volta lá pro que Bastiat falava, né? Que é aquela parte de todo mundo tentar extorquir todo mundo. Quando o roubo ele se torna meio que institucionalizado, como é esse o caso,
em que, por exemplo, se o meu candidato ganhar, ele vai me favorecer e te prejudicar, isso cria uma lógica de que na próxima tentativa o seu candidato vai tentar ganhar pra me extorquir, pra tentar, tipo, compensar aquele roubo. No fundo, tá todo mundo tentando roubar todo mundo, tá ligado? Isso é um grande problema que acabou se instaurando em toda a democracia. Isso não é uma coisa característica brasileira, não é uma característica do modelo democrático, seja distrital, seja direto, seja eleição mista. Isso acontece. Você vota num cara não pensando que ele acredita nas mesmas ideias que você. Porque a ideia inicial de uma eleição era o quê? É um cara que tem o mais próximo possível da mesma ideia de governo que eu tenho, logo, ele vai governar baseado na minha visão de mundo. Só que isso não acontece mais. Hoje em dia são classes. Aquele é a classe dos operários, aquele é a classe dos industriais, aquele é dos empresários, aquele é disso, aquele é disso. E quem ganhar vai favorecer um grupo. Então, eu acho que é nesse ponto que o Hope vem com aquele livro, né, da A Democracia e o Deus que Falhou, porque não tem um jeito de você tirar isso. Os freios e contrapesos da teoria política lá do século XVIII não previram isso. Eles realmente achavam que as pessoas votariam e seria um sistema de peso e contrafreio. Algo harmônico, né? Algo que realmente ia segurar esse tipo de ânsia de poder das pessoas, mas isso não acontece. É isso que eu acho. Humanos. Humans. Sensacional, cara. Cara, esse estagiário. Cara, esse estagiário é muito folgado. Vocês querem ouvir um pouco sobre 2020, então? Sobre quem tá concorrendo? Não vou falar os nomes, mas eu vou falar a quantidade. Vai lá. Muito bom. Ó, o concurso chamado Candidato a Vereador tem 628 inscritos. Ou 628 candidatos. Pra... Vereadores e prefeitos. Não, só vereador. Só vereadores? 628 candidatos. Ficou nervoso, né? Por que ficou nervoso? É porque, porque todos eles usam fundo partidário. Não sabia que era Calma. Isso dá pra 21 vagas, né? Então, basicamente, é uma vaga pra 30 concorrentes aí. É melhor que muito Pra concurso. Ô, louco, tipo, na medicina é mais difícil. Pois é. Pra entrar no concurso militar também é bem mais pesado. Pois é, tá bem suave. Inclusive, vocês podem tentar. Geralmente é 100 pra 1. Então, assim, no TSE existem 3 opções lá que existe no momento. Que é aguardando julgamento, que é quando o vereador ele entregou os documentos, eles estão julgando os documentos que o candidato entregou, certo? E aí, isso gera 2 opções, que são os 2 últimos, as divisões, que é deferido, que é quando o nome dele vai pra urna, pra você votar, e indeferido, quando não, certo? Né? Quando não aparece o nome dele na urna. Atualmente, aguardando o julgamento, nós temos 459, deferidos nós temos 165 e indeferidos 4. E dos 21 vereadores atuais, apenas 9 estão tentando reeleição. Não sei porquê. Geralmente é todos. Pois é, né? É que provavelmente os caras podem estar tentando ir a estadual, né? Ah, mas eles poderiam continuar e ficar 2 anos e sair ali no meio. Eles não se importam com isso, né? Eles não precisam sair do cargo deles pra tentar outro. Até onde eu sei. Só que tem um item aqui muito interessante para discutir, que é campanha por financiamento público. Adoro. Eu queria falar um pouco sobre isso aqui. Ó, Pode falar existem um pouco mais alto. existem 2 tipos, tá, de financiamento. Tem o fundo partidário, que é aquele dinheirinho que o partido ganha todo mês para manter ele, né? Porque todo mundo sabe que partido precisa se manter e dinheiro privado é impossível. Precisa de dinheiro público, né? Até porque se não tem corrupção, né? Não, é bem limpo, é bem limpo. Não, se tiver dinheiro privado é corrupção. Aí, com Vocês dinheiro querem público, fazer um rodízio de piada aqui do senador que foi preso? Porque assim, eu acho que aquele dinheiro não estava lavado. Que piada eu posso fazer? Caraca, não vem nada isso na é minha muito cabeça boa, agora. velho. Eu sou muito ruim. Então, aquilo ali é claramente o Centrão, né? Fazendo essas ações, né? Será que isso... Cara, vai lá, cara. Aquilo Manda é a demonstração dos anais da política brasileira. Será que é aquilo que é a rachadinha, então? Que tanto faz? Como é que eu faço pra adquirir esse método de pagamento? Pagar com a bunda. Yes. Não, já tá mudando de assunto, né? Vamos... Tá, então, como disse, tem um fundo Aquilo lá que é a famosa carteira de prisão. Carteira de quê? Carteira de presidiário.
Nossa. Então, vamos continuar. Vamos lá. Carteira de presidiário. Beleza, Danilo. Entendeu? Valeu. Não, entendemos. Você é muito engraçado, cara. Tá, enfim. Tem... No dinheiro público tem um fundo partidário, que no caso o partido ganha todo mês, ele pode mandar pro político para fazer campanha. Mas também tem um FEFC. FEFC, que é FEFC, que é Fundo Especial de Financiamento FHC? de Campanha. Não, esse aí foi um presidente que privatizou muitas empresas. Quem me dera. Só isso. Então, o FEFC é o que está sendo usado em Porto Velho. Todos os dados que eu vou falar aqui são voltados ao FEF, que não é voltado ao fundo partidário, porque o fundo partidário aqui ninguém está usando. Pois bem, vamos lá. O atual prefeito, Hildon, ele depositou 300 mil do próprio dinheiro para a campanha dele. Ele não está usando dinheiro público. Nem partidário e nem o fundo eleitoral. Nem o FEF. Sério? Nada. 300 mil dele. Esse sim é uma pessoa que está preocupada com a política brasileira, né? O cara tá pagando pra trabalhar. Do dinheiro dele. Cara, eu acho... Quanto que é o salário do prefeito? Ele Deve nem ter uns recebe 20 isso de mil. volta. É pouco. Eu acho que ele nem recebe 5 anos de volta. Não tá ligado a salário. Porque ele é empresário, né? Fora que assim, Contato. não vou querer falar nada, mas entende-se que... Dá pra fazer cruzado, tipo assim, ele doou 300 mil pra ele mesmo fazer campanha. Só que alguém pode ter colocado esse dinheiro na conta dele, mas ele colocou como se fosse o nome dele, mas na verdade o dinheiro que ele tá colocando pra ele não veio dele necessariamente. Pessoas transferiram pra conta dele e ele, da conta dele, transferiu pra campanha Eu dele. acho que é possível. Eu acho que pode É acontecer. sempre possível, principalmente se o cara tem fontes de rendas variadas, né? E assim, o Hildon atualmente ele tem o maior tempo de televisão, né? 2,36, se eu não estou enganado. Segundo lugar tem menos da metade. Ele está num partido que também é grande aqui. O PSDB é gigante. Só que assim, né? Tempo de televisão já foi mais relevante, né? Eu ainda considero, mas tá Mas diminuindo. eu acho que ele tem um tempo muito grande, assim como todos os vereadores do Brasil, todos os prefeitos do Brasil, porque ele faz umas certas coligações ali, pega um tempo de um certo partido e garante talvez um auxílio ali. Não vou citar, não vou falar que é, porque isso pode ser fake news. Tá Mas gravando. talvez seja. Mas provavelmente tem coligação. Eu vi, se eu não me engano, o PS... Eu não vou falar porque eu não sei realmente quais são as coligações. Mas eu sei que tem uns 4 ou 3 partidos grudados nesse PSDB. É que mudou um pouco o sistema eleitoral. Antigamente o cara podia fazer a coligação e aí tinha aqueles puxadores de votos, né? Aquele cara que, Sim. tipo, a regra mudou pra esse ano. É um pouco mais diferente. Não tá tão fácil quanto era antes. Puxar os votos? Teve uma melhora. Porque, tipo assim, o cara pode ter recebido o puxador de voto pra sigla, porém o cara tem que cumprir o requisito. Antes não existia requisito. É tipo assim, eu tive 0 votos, mas Só que teve um puxador, eu fui. Agora tem um meu colega vereador tem 30 mil, ele me puxa. Agora não. Agora ele tem que ter... Tem um mínimo de votos. ele tem que corresponder uma porcentagem daquele que ele foi puxado, sabe? Ah. Tipo, senão ele não pode ir. Ah. Fica um pouco mais Ficou justo, mais justo. tá ligado? Um pouco mais justo. É isso. Mas é que tá. Não, talvez a palavra certa seja um pouco menos injusto. Eu entendi o que você queria dizer. Mas eu não acho que suas piadas são boas. Tá, enfim. Eu vou falar aqui então de alguns políticos que usaram o dinheiro público. Como, por exemplo, Caramba, tem uma... o PSL. Olha aí. PSL, todo mundo sabe que a sigla é Partido Socialismo Light. Partido Social Liberal. O PSL, que é aí é um partido defensor da família O tradicional, Bolsonaro das fez a morais. campanha dele toda sem dinheiro público, Não, né? Bolsonaro, Foi. não sei. Foi, ele deu Foi. uma das coisas que ele Porque o PSL acho que na época não tinha. braquejar. O PSL também. era pequeno. Era pobre, O né? PSL surgiu com o Aí Bolsonaro ele falou, em eu fiz 2018. a campanha pro presidente com menos de 2 milhões de reais nacionalmente, não sei o que, não sei o que, não sei o Deu que. muito certo pra ele. Não, de fato, ele não usou dinheiro público mesmo. Foi a campanha mais barata presidencialista da história. Deve ter sido mesmo, né? Pois bem, mas o PSL, candidato do PSL, eu não vou citar os nomes, mas é só ir no TSE que você consegue ver. Pegou aí do fundo eleitoral 303 mil reais pra fazer a campanha dele. Eu acho que dá pra pagar um churrasco. Vai pagar um churrasco, né? Dá pra alugar o final de Mas semana também bom. tem mais gente, como por exemplo o do partido Avante, que pegou incrivelmente aqui. Dá pra A gente ver. não vai falar dos caras, não vai dar Por que nome você aos não fala bois? o nome? Fala o É nome. o Sargento Não, a Eider. gente tá aqui pra falar os nomes mesmo e Sargento discutir. Eider, eu acho. É do PSL. PSL, sim. Sim, PSL. o Avante é quem? O Avante eu não sei o nome dele.
Não tem o nome dele certinho. Avante então, pô. Abre um TSE. Eu tô no meu celular aqui, o cartão Nath. E também o do Cidadania pegou aí mais uma ganinha pra brincar, tá? Valores, né? Só que assim, minha mãe, ela trabalha na maternidade, né? Minha mãe, né? Maria Eugenia, que claramente Breno Mendes. vai ver Breno esse Mendes. podcast depois. Ela trabalha na maternidade. Ela falou que lá um leito bem simples, um leito muito simples assim, custa R$5.000. Pra manter? Não, a compra. Sem levar em conta a manutenção. Mas um leito assim de UTI completo, com todos aqueles monitores e tal, chegam em R$100.000. Por aí. Né? Por aí, né? Então assim, se fosse comprar só leito simples, com o dinheiro público que foi usado nessa campanha, daria pra comprar aproximadamente 146 leitos simples. Ah, vou comprar o hospital. Ou 7 leitos completos. Isso dos 3 que usaram fundo. Isso dos 3 que são os 3 que estão usando fundo, os outros não. Você tem que entender que a democracia tem seu custo. Você tá errado. Porque, tipo, verba pra saúde já é destinada. Isso, agora você pode pra usar aquela democracia verba. precisa. Tipo, agora você quer colocar um recurso que já foi alocado para os nossos representantes, que vão ser justamente eleitos. Eles Entendeu? são os panteões da liberdade no nosso país. Então Tá, essa aqui é calma. a festa da democracia, né? Isso. A fé da democracia. E essa Apesar festa é que, cara, viado. o que a frase que destinou o nome desse podcast, pra ser sincero, o mesmo autor, em uma outra música, ele fala que às vezes o preço que se paga é alto demais. Que Deus Quem o que é? tenha. Ele morreu, né? Ele morreu, né? Não, ele não morreu ainda não. Droga. Abraço, Humberto Guess, se você está escutando a gente. Aquele abraço, velho. Obrigado por esse Valeu nome aí, que foi sou seu sensacional. fã, tenho seus livros. Eu também sou seu Te amo fã. Eu muito. fico triste toda semana que eu acho que Sempre- você morreu. Babaca, que de graça, velho. Nossa, eu ia pedir pra que sua mãe... Não, faça isso. Abraço, Humberto. Vocês estão E bem, continuando aí. gente? Ah, não, tudo bem. Tô de Quem boa. mais? Qual é o próximo? Vamos falar de todos. Posso falar de todos os candidatos? Mas, cara, todos os candidatos, só esses 3 receberam dinheiro público, os outros Só não. os outros não, porque não são partidos pequenos e não tem verba pra eles. Também. porque Temos que sim. doaram pra Só que assim, eu tô falando só de prefeito, né? Pra vereador, teve um partido que doou, sim, R$2.000 para seus candidatos. E o partido foi o PSL. Esse partido ilibado, Sargento partido que Wade Air defende Brasil. a liberdade econômica, deu R$2.000. Olha aí, pô. O Pegar um PSL coquetel. tem 21. Pra cada candidato. Não, no total. Só que eu não sei se foi pra todos ou se foi só pra um. Aqui ele não divide pra quem foi, entende? Mas sim que o PSL deu 2.000. Pode ter sido só pra um. O PSL tem 21 candidatos até então. No caso seria mais ou menos R$100 pra cada um. Eu acho que foi só pra um. Eu acho que foi só pra um. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Tipo, R$2.000 pra cada candidato faria sentido na minha cabeça. Mas não, é só pra um. Foi só pra um. Não faz sentido mais. Talvez ninguém pediu Cara, e ele como pediu. que o Pimentel é candidato? Quem que é o De novo. Pimentel? Ele tentou pra Então, muita coisa aí. Pimentel. Coloca lá, processo jurídico Pimentel. Williams Pimentel. O cara já foi preso por corrupção, já foi um monte de merda. E ele tá com do MDB. Uma coisa maravilhosa. Ah, mas o MDB faz. Tem até faz pacto uma com todo foto mundo. famosa dele rolando aí de quando ele foi preso. Inclusive, se o Nulo ganhasse hoje, ele teria um pacto com o MDB já. Renan Calheiros o ali. Nulo puxava, né? Entendi. Eu também não. Pode passar. Porque a piada é que o MDB faz pacto com todo mundo na política brasileira. Tanto é que eles são o maior partido. Não são o maior partido assim, Não mais, como o né? PSL. Já foram. Ah, e só pra lembrar, Meu o partido PSL, é o Brasil. o PSL, que é um partido que se diz a favor da liberdade econômica, tem o segundo maior fundo eleitoral dessa campanha. 199 milhões de reais Brasil. no Brasil. Só perde pra quem? Pro PT. Pô, o PT é muito grande, PT cara. com 201 milhões de reais. É difícil quebrar o PT, cara. PT tá- tem... Diminuiu bastante na eleição de 2018. Não, eu acho que eu não sei se a tendência deles é piorar ou cair de vez. Mas os caras são, tipo... se eu não me engano, é a turma deles, do PT, que meio que comanda o Acre, não é? Eu diria mais ali pro Nordeste, no geral. Dependendo. Nordeste, mas é foda a gente falar assim, tanto embasamento. Mas se eu não me engano, a galera conta que, tipo, a governança do Acre
Eu esqueci o nome do cara lá, mas é tipo um cartel mesmo. É eles lá e sempre eles. Coisa bizarra, assim. Ah, mas aí é democracia, né? Quando estão votando lá, o Tipo, voto é secreto. Você negócio pode votar em polêmico. quem Se você você quer quiser. mudar, é só votar. Votar em nulo. Quantas vezes tu ouviu isso? Cara, isso é muito bom, velho. Nossa. Então, assim, esses limites aí, esses valores de gastos com a eleição, São uma fração do limite que o TSE impõe. O TSE acho que impõe aqui em Porto Velho, para cada prefeito, em 2020, corrigido pela inflação, IPCA. Muito legal, eles são bem objetivos nesse item, não erram nada. Eu acho que é R$1.900.000, 1,9 milhões, o limite para cada candidato. E no segundo turno é 40% desse valor. E para vereador, eu acho que é R$100 mil. O Pô, é limite muito dinheiro ainda, cara. é muito dinheiro. E qual é o pré-requisito, por exemplo, eu vou ser vereador, mas sei lá, os 600 e poucos vão receber 100 mil? Não, né? Não, mas esse aí é o valor máximo que ele pode ter na campanha, entende? Que ele pode gastar. É, que ele pode Independente gastar. se ele vai Digamos que pegar o no partido fundo não é eleitoral. necessariamente- Se o partido dele tivesse todo esse dinheiro, tivesse muito dinheiro pra gastar, Só 100 mil. ele só poderia gastar 100 mil por candidato. e assim, não é nem necessariamente dinheiro público também, isso aqui é a soma de dinheiro público com o privado. E aí privado tem o dinheiro dele próprio, financiamento coletivo, Aham. dinheiro de terceiros, dinheiro Os amigos. Dos desvios, Dinheiro- dinheiro do e coronavírus. também dinheiro da internet. Eu não sei a diferença de financiamento coletivo e dinheiro que eles pegam da internet, mas tem a diferença. E aqui em Porto Velho a internet está zerado. O autor que mesmo deu a frase que leva o nome, ele tem uma outra frase em uma outra Deus o tenha. música, que ele fala que a diferença... Ixi, como é que é? A diferença é o Tem que uma tem... vergonha alheia aqui a agora. diferença é o que temos em comum. Olha, esperto, hein? Que coisa, hein? O que isso se relaciona com o que estamos falando? E ele perguntou da diferença dos candidatos. Aí eu falei que a diferença é o que temos em comum. Ah, tu tá falando pra mim? Não, eu falei, Ah, eu tá. comentei a sua fala. Tá. Porque Então- eu não sei, você chegou, você é novo, né? Vou te explicar. Aqui, quem costuma estudar a pauta é o Edwards. Às vezes, quando me anima, eu Tu estudo precisa também. explicar isso na live? É meu podcast, tá? Aí, eu geralmente faço as perguntas e faço também comentários na explicação que a galera tá dando. Então, tipo assim, eu sempre vou tentar e perguntar e fazer comentários na fala de vocês. Mesmo que o seu comentário seja totalmente Inútil e desnecessário, inapropriado. Mais uma vez, o podcast é meu. Ah, sim. Entendeu? Tá Porque escrito, eu pra apresento. ser sincero, Danilo Jeremias. Tá, só você que não viu ainda. Entendi. Faz sentido. Entendi. Entendeu? Mas assim, você chegou agora, eu te perdoo, você vai se acostumar com o rolê. Muito legal. Então, se vocês quiserem falar sobre coisa mais importante agora, eu posso conversar um pouco sobre as leis idiotas. Que já tem? É, lei que vereador passa, lei idiota. Que é Antes de você engraçado. falar disso, deixa eu só falar quanto que recebe um vereador, porque as pessoas realmente acham que isso não é um custo, né? Pela Constituição, o vereador ele tem que receber entre 20% a 75% do que recebe um deputado estadual do estado em que ele está. Em média, um deputado estadual ele recebe na faixa de R$25 mil. Para quem não sabe também, o salário do deputado estadual é 75% do salário do deputado federal. Então, em média ali 25 mil, 75% disso. Então, o salário do vereador vai variar no Brasil inteiro, né? Entre 6 mil e 21 mil reais. Vai depender da cidade, coisa e tal. Aqui em Porto Velho, especificamente, nossos vereadores custam aos cofres públicos um salário bruto, isso dados de 2019, tá? Tá bom. Ele custa um salário bruto de 14 mil reais. Isso sem considerar gabinete, verbas indenizatórias, é só o salário dele. Teve uma tentativa de aumento, mas a Câmara de Porto Velho, que é, vamos dizer assim, o órgão que rege todos ali, gasta por ano 44 milhões de reais. Aí dentro tá os salários dos vereadores, dos 21, mais as verbas indenizatórias. Quanto que era
um leito de hospital, que você falou 100 mil 5 reais? mil. Ah, o completo? 100 mil. 100 mil reais. 44 milhões dividido por 100 mil daria quanto? 440. Daria pra gente fazer 440 leitos completos em Porto Velho por ano. Pra uma cidade de 500 mil habitantes. Pra uma cidade de 500 mil habitantes. Isso daria em Eu acho que em 4 anos a gente fazia 1760. 1.760 Porto leitos Velho se torna a capital da medicina. da saúde. A gente vira Cuba. Quem pegou. Cara, esse tipo de coisa me inspira muito. Porque as pessoas vão falar assim, não, mas a gente precisa do governo, do Estado, porque senão a saúde, tem gente que não tem condição de pagar. É só assim que todo mundo vai ter acesso à saúde. Cara, como é que as pessoas não têm dinheiro pra pagar elas próprias a saúde, mas têm dinheiro pra pagar um político pra ele escolher a saúde que quer, sabe? Tipo, e grande parte desse dinheiro, cara, E, cara, 2 há um bilhões mantra. pra um fundo partidário. Há um mantra pra quem gosta da saúde pública brasileira, o SUS, Defenda o SUS. que defende o SUS. Hashtag. Faltou hashtag. É verdade. Hashtag Defenda esse programa aí. Aí eles falam assim que o problema do SUS... É o desvio. exato, não é o Sim. dinheiro, não é verba. Verba tem pra caralho. E realmente, se você for ver lá, você entra lá no site lá do Ministério da Economia e vê a verba que é direcionada pra economia, ó, pra saúde, realmente é dinheiro para um caralho. Se não me engano, A 43 reclamação bilhões. sem 125 bilhões. gestão. 125? E a maioria disso é pra pagar salário. Se você não falar alto, realmente ninguém discuta. Mas é de a ideia verdade. é falar baixo. É SMR. Esse é Pode mesmo. continuar a tua ideia aí. A galera fala que o problema é gestão. Tipo, a gestão que é uma porcaria. Que é. Enfim. E quem é que faz a gestão? É que toda vez que eu falo gestão, eu tento falar igual o Dória. Gestão. Não era o Alckmin? Avante. Gestão. Acelera São Paulo. Acelera São Paulo. Acelera Rondônia. É Bolsodória. Agora, Celso Muçulmano Dória. Opa, Celso Russomano, né? Celso Bolsomano. Russo Dória. Não, pera. Parece que o Bolsonaro chegou na mão no Bolsonaro. ombro do Bolsonaro. Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro chegou assim no ombro assim do Russomano e falou: Russomano, mude São Paulo. Foi o que o Russomano disse. Foi. Ele falou isso. Na hora quase vomitei o Bolsonaro tá tão jantado. queimado, coitado. Essa criança era Ronaldinho. Cara, é muito Bota o triste velho que o falar Ronaldinho disso. ganhava aquela eleição fácil. Fácil. E aí? Mas enfim, o problema da gestão que a galera que gosta do SUS fala que o problema é a gestão que a galera se perde um dinheiro, enfim, aí entra a corrupção, entra a porra toda. Aí a justificativa é o quê? Vamos aumentar o dinheiro. Cara, eu tava pensando sobre isso. Se você parar pra pensar bem... Mas você vê que é uma promessa de todos os políticos. Vamos aumentar o investimento na política, Sim, isso na é mentira. saúde, na educação. É. E você percebe que Mantra todo incentivo mentiroso, demagógico. governamental é sempre falhar. Eu tava vendo um vídeo hoje e fez muito sentido pra mim. Tipo assim, Manda o vídeo. depois eu posso mandar, é do Visão Libertária lá, do Peter Turbine. Ele basicamente fala assim, cara, todo o incentivo de uma empresa privada é dar certo. Porque se ele não dá certo, ele vai falir. Basicamente assim, se você tem uma hamburgueria, o objetivo é você atender o melhor jeito possível, mesmo que você não tenha nada de verba. Por quê? Senão os clientes não voltam, você não tem dinheiro, você fecha as portas. Show? Beleza. Agora, qual que é o incentivo de qualquer órgão público? E quando eu digo qualquer, é literalmente qualquer. Pensa. Eu falo isso por experiência própria. Quando você recebe, o órgão específico recebe uma quantidade de verba, se ele não usar toda aquela verba, pela lei orçamentária, ele precisa devolver aquele dinheiro pro cofre público. Tipo assim, se eu sou uma escola, eu recebi R$1 milhão pro ano inteiro para essa escola aqui. E digamos que eu fui um bom gestor, eu economizei e gastei somente R$600 mil. Excelente, certo? Tô economizando, tô fazendo mais com menos. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que devolver esses 400 mil pro governo. No ano seguinte, o máximo que eu vou receber vai ser 600 mil. Porque eu dei certo com Já que 600 você mil. não usou o resto. Então, que incentivo que você tá dando pras pessoas? Eu já Gaste. vi muito, eu já Gaste o ouvi máximo. muito nesse rolê. Agora eu vou pegar um exemplo acadêmico, porque eu escutei isso do meio acadêmico. Que eles recebem uma verba. Pra começar a reserva, ó, o dinheiro pra academia,
para fazer pesquisa acadêmica não é muito, começa por aí. Só que teve uma situação que, se eu não me engano, receberam... O exemplo não é aqui de Rondônia, nem vou Mas localizar só para deixar ele, claro, esse mas- dinheiro para fazer pesquisa é escolhido pela própria universidade, porque quase todas as universidades federais no Brasil gastam mais de 80% da sua verba com salário. Exato. Dito isso, E esse dinheiro foi destinado a um projeto de pesquisa. E aí, nesse projeto de pesquisa incluía tudo, basicamente tudo. Quantas pessoas iam precisar, quantos técnicos, a bolsa para todo mundo, as viagens que possivelmente todo mundo ia fazer. E essa pessoa estava me relatando que eles viajaram para um congresso, tudo bancado com dinheiro desse projeto. E lá eles acharam, como é que a gente vai fazer conforme a alimentação? E a diretora do programa indicou a gente não, porque eu não estava nesse programa. Indicou eles usarem o dinheiro do projeto, porque se sobrar teria que devolver. E no ano seguinte eles receberiam menos do que eles gastaram. Então a ideia era, vamos gastar esse dinheiro todo, nem que O seja máximo para comprar copinho plástico para ficar guardado aí em 10 anos. isso acontece em muitos É aquele famoso assim, tipo, vamos usar tudo que senão devolve. Tipo, devolver dinheiro é uma coisa aparentemente ruim pro meio, economizar é ruim. Inclusive meio ser acadêmico. eficiente. Acadêmico não, pro meio governamental. Inclusive ser eficiente. Porque se você pega uma secretaria que está funcionando, ela não recebe mais verba. Mas qual que é o primeiro argumento quando você diz que, por exemplo, a educação não funciona? Falta investimento, a gente precisa de mais dinheiro. O Estado tem uma lógica de favorecer ou de bonificar a incompetência. É por isso que, tipo, quando tem um batalhão da polícia, ele tende a deixar um monte de coisa acontecer, porque se estiver bom, ele vai receber menos verba, porque não vai precisar. Agora, se estiver ruim, ele precisa de mais verba. Uma escola, se tiver ruim, se tiver tudo quebrado, ele vai receber mais verba. Por isso que ele faz. Então, essa lógica do Estado é só falhar. Só falhar. Mas é difícil. Tem falar alguma isso pra coisa alguém. mais pra adicionar sobre esse tema? Que a gente realmente já tá passando dos Não, limites tem do só nosso aquelas leis podcast. engraçadas que todo mundo ri quando a gente fala. Né? Fala duas. Então fala 3. Fala 2, 3? Três. Por exemplo, eu vou falar só de lei municipal, tá? Justamente Ok. porque tá. Lei 11.746/2014, Porto Alegre. Obriga bares, restaurantes e estabelecimentos similares a conceder desconto especial às pessoas que tenham realizado cirurgia bariátrica. Bariátrica. Tá ligado. A Já. portaria 2619 de São Paulo, que exige que os ovos fritos tenham a gema dura. Isso é importante, eu não gosto de gema mole. Eu tenho nojo. A Câmara Obrigado. Municipal do Recife, que aprovou em 67 um projeto do vereador Moacir Lacerda proibindo mulher de vestido justo na rua. De quando? 1967. Bem na ditadura. militar. E aqui para terminar, o fruto proibido. A melancia foi proibida na cidade de Rio Claro, em São Paulo. No fim do século XIX, a fruta era acusada de ser agente transmissor de tifo e febre amarela, doenças epidêmicas na época. Com o tempo, a lei virou letra morta. Nossa. Uau. Cara, mais bizarro, recentemente, acho que todo mundo ouviu falar dessa lei, lá numa cidade do interior de Santa Catarina, que proibiram os cachorros de latir. É? Justo. Não, tem mais uma aqui. Não, é sério, unânime a votação. Funcionou? Ou não sei. Claro que sim. Ó, tem uma Você engraçada escutou aqui. algum latido Todos depois os cachorros pararam de latir. Eles, pô, Porque agora a é lei lei. passou? Os de lá melhor nunca não. mais vieram mesmo. Em 2004, o vereador de São Paulo instituíram o uso de coletes com airbag para os motoboys. Em novembro, tô ligado, eu lembro desse colete. Eu tô ligado. É uma merda. ele muito inflava, né? Você ficava com mais tempo rodando É. assim. Ai, cara. Tá, não, É tipo o extintor, tá ligado? só pra terminar aqui, tem a Lei Municipal 1790 de 1968, São Luís Maranhão. Na década de 60, o prefeito, ele baixou o Código de Posturas do município. Entre outras coisas, ficou proibido o uso de máscaras em festas, exceto no carnaval, ou com licença especial das autoridades. Para defender Covid tava ferrado, hein? Então, imagina hoje em dia, para defender a medida,
o prefeito argumentou que ela iria ajudar a identificar Os bandidos. assassinatos, eu imaginei. Os assassinatos, Faz né? sentido. O assassino. Tem uma lei de São Paulo também que eles medem a distância que a mesa de sinuca tem que ficar da parede. Isso é justo porque tem uns lugares que você não consegue circular com um taco. Pra Aí tem jogar- que ter uma lei. Ele tem que ter uma lei e também tem uma outra lei que regula a densidade da massa. Do pastel. Do pastel. Mas É, isso é importante também. porque, pô, se for muito grossa e muito fina, você tá cagando a regra. Né? E também, né, assim, só pra terminar, tem aquela lei famosa, né, de Barra do Garças, que o prefeito da cidade, de 55 mil habitantes, Rio de Janeiro, criou né? uma reserva pra pouso de OVNI com 5 hectares. Importante. Ele queria criar a área 51. Ele é um visionário, tá? Cara, realmente. Ninguém entendeu. Cara, por isso que realmente tem que confiar quando eles falam que eles querem um melhor, assim, pra população. Porque é verdade. Confie quando um vereador falar, eu vou criar uma lei assim assado. Realmente, tenha certeza que ele fez um estudo antes de passar essa lei. Com certeza isso aconteceu. Ah, mas todo mundo sabe que os vereadores foram eleitos de forma Eu lembrei- democrática pra eu lembrei defender a do- população. Não dá pra construir, porque por causa da lei da gravidade. Então Eu cancela ia essa falar lei. isso, eu ia falar isso agora. Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast. Ano passado, falou várias você que falou, não sei. Mas, cara, Então, É a não dá melhor. pra construir lá porque a lei da gravidade não deixa construir. sei Mas lá, essa lei que é o hora- quê? Falei, vamos estudar essa lei. Não, desiste aí, eu não achei essa lei. não deu certo. Agora vamos para os good news. Quantas são? 4? Ótimo. 4 good news. A primeira good news, boa notícia de hoje é... Alunas da Escola Agrícola do Paraná criaram um mini foguete para reflorestar áreas devastadas de difícil acesso. A ideia surgiu após um incêndio que arrasou o Parque Nacional da região. Feito de tubo de PVC e movido à base de combustível natural, uma pilha e um fio para dar ignição, o mini foguete foi desenvolvido a um custo unitário de R$50. Olha só, Avistão. a vistão. O protótipo chega a subir até 300 metros. As sementes são transportadas num compartimento especial com o bico do veículo. Quando atinge a altura máxima, esse compartimento se abre e as sementes são espalhadas no solo, com a capacidade de reflorestar uma área de 284 metros quadrados. Quantos Muito reais? bom, né? Um? R$50. Bom, vamos supor que o político pegou aí 300 mil reais pra fazer essa campanha. Quantos metros? 6 mil. Dava Quantos pra metros a cada um? 284 metros quadrados. Vezes 6 mil, né? Você pega aí mais ou menos, daria uns 170 mil metros quadrados. Eu acho que dava pra alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante é eleger o cara. É a festa da A democracia, né? democracia, É 2 verdade. milhões de reais. A segunda boa notícia. Produção de seda é consistentemente criticada por ativistas ambientais e de direitos animais, já que o processo provoca a morte de larvas de bicho da seda. Um novo projeto do grupo de designers do MIT desenvolveu um novo método totalmente sustentável para a produção do tecido. Para deixar de ser larva e se tornar mariposa, o bicho da seda constrói um casulo de seda, que precisa ser fervido para que possamos obter o material. O projeto consiste em uma gigantesca estrutura giratória que leva os insetos a tecer o material em camadas, em vez de casulos. Assim, pode-se conseguir o tecido sem qualquer dano aos pequenos animais. Interessante. Pra quem Sabia liga que... pra larva. Você sabia que o bicho da seda é uma borboleta? Não sabia. É uma mariposa, na verdade. Que é da mesma ordem, Lepidoptera. Que bacana. Você é biólogo, é? Sou formado em biologia. Ah, que legal. Legal. Muito interessante Estudante que eu de acho que a medicina. MIT é uma instituição privada, né? Não sei. Eu acho Provavelmente. Provavelmente, né? É algo que funciona, certeza que é. Na verdade, assim, Não é uma USP da vida, né? Unicamp. todas as universidades têm fácil. dos Estados Unidos tem um investimento base do governo. Mas a principal que mantém ela, tanto que É. lá todos os alunos pagam a faculdade, é de dinheiro que eles arrecadam De mensalidade Harvard também privada. tem 30% De do doação. orçamento de Harvard são dos alumnis, egressos, que se Sim. formaram e dão. Sim, 30%, cara. Quase, Cara, é bastante. Lá, assim, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas um professor meu que fez o doutorado lá disse que é comum você andar na universidade, ver um prédio e lá Com tá a nome plaquinha, tipo, esse prédio foi feito pela Apple, enfim, Microsoft ou aqui no whatever. Brasil, Não pode, porque senão Pode, vai... aí a doação você tá corrompendo, privatizando a educação. tá corrompendo a educação brasileira. Terceira boa notícia. Do coração da galáxia a 215 milhões de Longe, hein? anos-luz de distância, um jato de luz brilhante irrompeu no vazio do espaço. O último suspiro de uma luz de uma estrela ao se aproximar demais
e ser despedaçada por um buraco negro supermassivo. Interessante. É a morte de uma estrela mais próxima que já observamos, oferecendo uma visão sem precedentes do violento processo cósmico. É realmente uma imagem muito bonita. Para quem quiser vê-la, o nosso editor colocará na descrição do nosso vídeo Todas as informações. todas essas Podcast? notícias. Não, podcast. Que agora é vídeo. Que agora é vídeo também. Todos os currículos de vocês vão estar lá. Quarta boa notícia. Quarta e última boa notícia é uma notícia meio que engraçada. Você acha engraçado isso? Para entrar no final da semana com o pé direito, na verdade a gente já está quase entrando no começo da semana de novo, colocaremos uma lista com galerias de fotos de gatos e seus sósias humanos. Caraca, é igualzinho mesmo, viado. Eu acho que não é. Peraí, é real, tipo, o dono do gato se parece muito com o gato? Ou é só um... gato aleatório. Eu ou acho que é só gato pintaram, aleatório. Ou só pintaram, tipo, o gato que parecia... Não, são com- gatos verdadeiros. Que parecem com pessoas verdadeiras. Isso. Só que não necessariamente É o dono. são os donos. É. Não, tem que ser o dono, é o dono. Ah, aí sim seria incrível, mas tudo tem bem. uma galeria, a gente pode ver depois. Tá bom. Então é isso aí. É isso aí? É isso. Oh, bom, muito bem. Dá tchau aí, Vitor, pra todo mundo. Vitor Tchau. vai estar toda semana agora com a gente. Tchau, galerinha. Estou ansioso pra aparecer Você aqui pode de falar novo. até a próxima semana, em vez da próxima convite agora. Tchau, galera. Até a próxima conversa no Babaca. podcast. É. Só pra não falar o que eu falei. Manda tchau, Edwards. Galera, se alguém quiser me seguir no Instagram, @euedwardsmiranda. Tenho também um canal no YouTube chamado Sem Economic Case. Tem um vídeo muito bacana lá da história econômica do mundo desde a Revolução Industrial. Vai lá dar uma Topster. conferida que tá bem maneiro. Dá tchau, André. Valeu, valeu! O meu nome é Danilo Jeremi e você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Tchau!